Glória ao nome do Senhor. Estava conversando com o apóstolo ainda há pouco. E estar aqui é muito mais do que agradecer aos irmãos, à igreja, ao nosso Deus, mas agradecer pelo milagre de poder entrar aqui novamente, sem me desfalecer, né? Então, assim, essa noite é uma noite muito especial para mim. É uma noite em como se o Senhor estivesse selando a cura dele sobre a minha vida. E eu venho nessa noite compartilhar com os amados, não sobre a minha dor, porque com certeza vocês talvez tenham dimensão dela. Nós não perdemos qualquer pessoa. Nós perdemos alguém muito precioso, muito especial. Então, é uma dor, é uma ferida que abre. Mas a mesma proporção que Deus abre a ferida, Ele vem com a cura e Ele vem com o milagre. Aleluia. E a nossa casa tem experimentado, tem vivido desse milagre. E é sobre isso, querido, que eu quero compartilhar com vocês. Eu não quero levar vocês a choro pela minha dor, mas eu quero levar vocês a continuar crendo nesse Deus que nós servimos. Que é por causa dele que nós estamos aqui e que estamos de pé. E que não morremos com quem Deus resolveu levar. Nós não morremos junto com quem Deus resolveu levar. Nós continuamos aqui. Nós continuamos firmes, porque nós sabemos que a nossa vida aqui, ela tem um tempo determinado por Ele, como o salmista falou, que todos os nossos dias estão escritos no livro. Todos eles. E nós estamos aqui por um tempo, a gente não sabe qual tempo. Mas será que estamos aqui cumprindo aquilo que o Senhor deixou para nós? Então, a obra de quem fica continua. E nós precisamos continuar. Então, nesse breve tempo que eu vou ter aqui, queridos, primeiro eu quero muito agradecer a vocês, a igreja. Como eu, mesmo de longe, recebi mensagens, recebi carinho, recebi o amor de todos vocês, recebi palavras de consolo, recebi. Então, eu gostaria muito de poder agradecer a cada um de vocês, que mesmo sem poder ter ido, né, nos ver nesse momento, mas eu sei que as orações de vocês continuaram sobre as nossas vidas. Eu sei porque essas orações, elas foram ouvidas. E eu sei que elas têm resultado. E se eu estou aqui de pé, se a minha família está de pé, é porque as orações da igreja foram ouvidas. Então eu quero agradecer muito a igreja, quero agradecer ao meu apóstolo e à minha bispa, porque eles continuam sendo o nosso apóstolo e a nossa bispa, por sempre estarem conosco, sempre. Nos visitaram todos os dias, continuaram nos visitando, continuaram cuidando de nós, de mim, do meu filho, da minha sogra, do meu sogro. Mando um abraço deles também, que eles não puderam vir, estão no Rio. Da minha cunhada e toda a família, que tem um coração grato. Grato pelo tempo em que ficamos aqui. Grato pelo que vocês representam para nós e para a nossa vida. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês. A gente vai engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Lá em Salmo 125, um versículo muito conhecido, que fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Aleluia, aleluia. E isso é uma verdade, aqueles que confiam no Senhor. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, a gente pode balançar para um lado e para o outro, mas a gente não cai, mas a gente permanece,
Mas a palavra do Senhor continua sendo viva e eficaz para nós. Em muitos momentos da nossa vida, em momentos de dor, de decepção ou de frustração, é preciso ressignificar essa dor. É preciso transformá-la, não só sobre a dor, mas sobre a ótica que você vê essa dor. E não adianta só ter o conhecimento, né? Como a gente ouve quando a gente vai para um psicólogo, para uma terapia, né? Então, a gente, como profissional, né? Eu sou psicóloga, então a gente sabe que existem fases do luto, mas existem também a obra sobrenatural do Espírito Santo, que essa só vem de Deus. Só vem de Deus. Às vezes a gente ouve histórias de pessoas que vivem em processos de mágoa, de ressentimento, de luto, muitas vezes, por 10 anos da sua vida. E eu decidi não viver isso, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E eu decidi não ficar toda a minha vida enlutada. Falei, Senhor, a tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala. Pode ser por um tempo, eu posso viver o processo de luto, de negação, vivi, de choro, vivi, de questionamentos muitos, não foram poucos, mas eu não quero permanecer nesse lugar. Eu não quero ficar aqui, eu quero continuar. Porque a tua palavra me ensina isso. Que eu não vim para ficar frustrada, deitada, decepcionada. A tua palavra me garante renovo, a tua palavra me garante restauração, a tua palavra me garante que há milagres. E eu decido viver esses milagres. Eu decido. Então, muitas vezes, querido, quando a gente passa por situações difíceis, seja ela qual for, às vezes é a frustração de um casamento, às vezes é a frustração de um emprego, às vezes é a frustração de uma grande decepção de amizade, seja o que for. Queridos, existe uma ação sobrenatural do Espírito Santo quando você decide viver esse milagre. Deus te dá a opção de você continuar onde você está. Eu tinha os meus motivos de continuar naquele lugar, mas é uma decisão minha. Não, eu não quero. Eu quero viver verdadeiramente o que eu ouço desde que eu nasci. Porque a fé, ela é uma ação, ela não é só o conhecimento, mas ela é a prática. Então, pela fé, eu conheço que eu posso reerguer novamente. Pela fé, eu sei que eu posso viver esse milagre. E eu não vou viver a minha vida inteira enlutada. Eu vou viver hoje o choro, os questionamentos, a tristeza, a saudade, tudo isso. Mas eu sei que o meu Deus vai colocar um ponto final, porque eu decido me levantar. Porque eu decido me levantar. Aleluia. E o que torna, queridos, uma dor superável, que torna uma dor suportável, não é a intensidade com que ele acontece, não é a intensidade com que ele vem, mas é a nossa capacidade de enxergar os problemas na ótica de Deus, do lugar em que ele está. Nós enxergamos de uma forma horizontal. O nosso Deus, ele enxerga de outra ótica. E ele nos convida, ele me convidou, ele te convida a enxergar os problemas das nossas vidas com a ótica dele e não com a nossa. Qual é a ótica do nosso Deus? O nosso Deus está sentado num alto e sublime trono. O nosso Deus, ele tem um controle de tudo na palma das suas mãos. O nosso Deus tem um controle não só da nossa cidade, não só do nosso país, não só do Brasil, do mundo. Ele tem um controle do universo.
E não há nada que foge do controle do nosso Deus. Descansa. Não há nada que tenha surpreendido Deus. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Nada sai do controle de Deus. Quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele cuida de cada ponto, de cada detalhe. Porque Ele é o Deus que abre a ferida, mas é o mesmo que vem com a cura. Ele é o mesmo que vem com o bálsamo. Ele é o mesmo que vem com o milagre que você precisa. Ele é o mesmo. Nós precisamos enxergar da ótica de Deus, de onde Deus vê os problemas. Ele vê de um alto e sublime trono. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E eu tinha essas duas opções. Ou me apegar à dor, ou me apegar a Deus através da minha fé. E eu fiquei com a segunda opção. Querido, qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a sua escolha? Apegar à dor que você teve, se apegar à perda, se apegar à frustração, ou se apegar a esse Deus por intermédio da nossa fé? Muito se fala sobre isso, mas é nessas horas difíceis em que a nossa fé é provada. São nessas horas que nós precisamos não só conhecer a Deus de ouvir falar, mas conhecer verdadeiramente o que é a fé, o que é viver pela fé, o que é encontrar descanso em meio a tantos conflitos e a tanta dor e a tristeza. Como se encontra descanso nessa hora? Se encontra. Como encontrar alegria em meio à dor? Eu te digo, dá para ser alegre em meio à dor. É possível. Porque o choro, ele dura uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Então nós servimos a um Deus que enxuga as suas lágrimas. Mas Ele é um Deus que continua na caminhada com você. E pela manhã você sente alegria, você sente paz. E isso é real, isso não é uma história, isso é a palavra de Deus. Isso é a própria palavra de Deus. Aleluia. Pela fé nós entendemos que a vida que nós vivemos vai muito além de nós mesmos, pois carrega em si um propósito eterno que envolve não só a nossa geração, mas as futuras gerações. Deus, Ele mexe aqui para outras peças, como jogo de tabuleiro. Ele mexe aqui para mexer em outras peças. Muitas vezes não é sobre quem foi, mas é sobre quem ficou. Olha para a vida de Jó. O que tem a ver os 10 filhos de Jó com a questão de Jó? Nada tiveram a ver. Os filhos de Jó não fizeram nada, mas foram eles quem foram chamados. Foram eles que o Senhor levou por causa de quem ficou. Por causa de Jó. E Jó soube o porquê que ele estava vivendo aquilo tudo? Mas Deus estava operando algo para que toda uma geração até hoje fosse consolada com a história de Jó. Deus agiu na vida de Jó. Achava o diabo que estava tocando na vida deles. Ele estava com permissão de Deus. Porque ele não faz nada sem a permissão de Deus. Nada. E Deus já sabia de tudo isso. Deus sabe do final da história bem antes do começo. Nós servimos a um Deus que é onisciente. Ele sabia das dores que Jó iria enfrentar, mas ele sabia que Jó ia superar. E isso não tirou de Jó os questionamentos, isso não tirou de Jó o choro, isso não tirou de Jó
esse processo foi necessário ele passar. Foi necessário. Mas chegou uma hora em que Deus resolveu falar. Não é assim? E quando Deus resolveu falar, Deus explicou para Jó o que estava acontecendo? Ah, Jó, foi porque o diabo esteve aqui. Poxa, Deus, você deu ouvidos para o diabo. Poderia Jó ter falado. Mas não. Deus não deve explicação nenhuma. Deus não explicou nada disso para Jó. Deus só fez Jó lembrar quem ele era, o Deus que ele era, o poder que ele tinha e onde ele estava. E é nesses momentos que nós precisamos permanecer. Não importa, Deus, quais eram os seus motivos, eu continuo crendo em Ti. Tu continuas sendo Deus da minha vida. Eu creio no Teu agir, no Teu efetuar. Eu creio na forma como o Senhor resolve fazer as coisas. Porque eu sei que existe um propósito eterno, que vai muito além do que a gente pode imaginar. Que vai muito além da nossa vida aqui na terra. Tem a ver com gerações, com próximas gerações. Tem a ver com história de outras pessoas. Muitas vezes não é sobre quem foi, é sobre quem ficou. É sobre a história que Deus continua escrevendo na minha vida, na sua vida e na vida das próximas gerações. Aleluia! Não cabe a nós esperar por Deus explicar alguma coisa. Não cabe. Deus não vai explicar tudo para nós. Não vai. Nem tudo Deus vai parar para explicar para você, porque Ele quer exercitar a sua fé. Se Ele me explicasse tudo, de que valeria a minha fé? A minha fé está baseada na sua explicação? Não. A fé está baseada naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não entendo. A fé está baseada em projetos que nós fazemos, mas que o Senhor tem outros. Porque nós fazemos planos, mas são os dele que se cumprem. A nossa fé está baseada nisso. Não naquilo que a gente entende, mas naquilo que o Senhor determina e nós aceitamos. E nós acatamos. Senhor, eu não sei porquê, mas se o Senhor permitiu assim, me ajude. Porque eu sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Lá em Tiago 5, no versículo 15, fala: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Então, nós servimos a um Deus que faz milagres. Nós servimos a um Deus que cura o paralítico, que ressuscita mortos, que faz o surdo ouvir, o cego enxergar. Amém? Aleluia. Mas nós também servimos a um Deus que quando a gente ora, e o doente não é curado, Ele continua sendo Deus. Nós também cremos num Deus que quando a estéril, ela é curada, Ele é Deus, mas quando ela não é curada, quando ela permanece estéril, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está no controle da doença quando é vencida. Mas quando a doença não é vencida e Deus cura o doente para si, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Até nas tragédias da vida, Deus está no controle. Até nas tragédias da vida, no tempo da bonança, no tempo da tempestade, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Lá em Provérbios 16, no versículo 4, fala: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Esse versículo a gente quer pular. Mas ele está aqui. Ele tem propósito. Ele tem propósito até com o perverso. E que é a maior prova disso quando a gente olha para a palavra, quando a gente vê a história dos apóstolos.
como a forma como eles morreram. Todos os apóstolos, exceto João, que morreu por velhice, todos eles morreram de forma trágica. E isso nunca significou o abandono de Deus. Nunca significou o abandono de Deus. Era necessário. Tem vezes que Deus cura, tem vezes que Deus ressuscita, mas tem vezes que não. Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro. Ele ressuscitou o seu amigo Lázaro, mas o seu amigo João Batista, ele não ressuscitou. O que Jesus fez quando ele soube da morte de João Batista? Ele se isolou. Jesus também teve o seu período de luto, e ele sendo Deus, porque ele chora com você, ele sente a tua dor, ele sabe a sua dor. Jesus pegou o seu barquinho, foi lá, viveu o seu luto bem longe de todo mundo e ficou lá por um bom tempo. Provavelmente falando com Deus, provavelmente até com seus questionamentos a Deus. De repente, Senhor, eu queria tanto, Deus, Pai, ressuscitar o meu amigo, mas eu sei onde ele está. E depois que Jesus viveu esse período, ele voltou. E a obra continuou. Amém? Aleluia. Então, tem vezes que ele pode fazer, Jesus podia fazer, mas ele não fez. Então, tem vezes que ele vai fazer, tem vezes que ele vai curar, tem vezes que ele vai ressuscitar, mas tem vezes que não. Tem vezes que não. Apóstolo Paulo, se apóstolo Paulo não tivesse sido preso, nós não teríamos o Novo Testamento praticamente. Não teríamos todas essas cartas. Quando Deus age de alguma forma, Ele não está olhando só para você. Ele está olhando para uma geração inteira que virá à frente. Ele está ligado aos propósitos eternos. Nós temos hoje essa palavra porque muitos lá atrás morreram de forma trágica. E isso nunca significou o abandono de Deus. Por que Jesus salvou Pedro da prisão, não salvou Estevão? Estevão fala muito, a história de Estevão fala muito comigo. Porque Estevão era um homem bem articulado, falava bem. Estevão me lembra muito a história do meu marido. Porque ele era um ministro do evangelho, ele falava, ele tinha habilidades na fala, ele falava e as pessoas paravam para ouvir o que Estevão tinha para falar. Porque quando ele falava, as pessoas prestavam muita atenção. Mas Estevão morreu daquela forma, apedrejado. A Bíblia diz que ele foi arrastado para fora da cidade e foi apedrejado. Mas ao mesmo tempo que ele sofreu isso, ele viu a glória de Deus, ele viu os céus abertos. Ele falou: Senhor, não impute a eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. E dizem, a palavra de Deus diz que o rosto de Estevão brilhava. Brilhava como de um anjo. Aleluia. Nós sabemos onde Estevão está. Aleluia. Existem homens de Deus que vão de forma triste, mas isso não significa o abandono de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Em Filipenses 1:6 fala: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. A obra de Deus, ela continua até que Ele venha. É até que Ele venha. E nesses momentos de dificuldade, de dor, nesses momentos de doença, de perdas, que nós estamos aqui
e vamos viver esse tipo de situação, porque a palavra de Deus não nos mente com relação a isso. Ela diz que nós vamos passar por dias difíceis. Nesses momentos, o Senhor, Ele nos coloca, nos deixa viver situações em que nós somos despidos de nós mesmos. De tudo que realmente a gente achava que acreditava, ou achava que cria, ou achava. A gente é despido de tudo isso. A gente é exprimido, é um processo doloroso. Eu lembro da transformação que a borboleta passa dentro do casulo. Essa metamorfose que a borboleta vive dentro do casulo, em que ela não enxerga nada, ela não vê nada, e ela está sendo completamente exprimida, sozinha, sem enxergar nada nesse processo doloroso. Ela não sabe o que vai acontecer depois. Mas ela está nesse processo doloroso, onde toda a estrutura nossa é abalada, mas é necessário para o cumprimento de um propósito que Deus tem com a nossa vida. Deus permite que passamos por isso, para que a gente tenha o nosso foco novamente ajustado ao propósito que Deus tem com a nossa vida. Muitas vezes a gente se perde, a gente às vezes acha que está fazendo a coisa certa, que está no caminho, e aí Deus faz alguma coisa para poder ajustar o foco. Filha, olha aqui, esse é o propósito que eu tenho. E aí Ele aperta a gente de um lado e de outro para ajustar o nosso foco, para redirecionar os nossos olhos para o foco e para o propósito que Ele quer fazer. Porque a obra dele continua. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E esses processos, querido, ele vem para nos equipar. Ele vem para nos equipar. Ou ele vem para nos destruir. E isso é uma escolha nossa. Ou momentos difíceis virão para nos equipar, ou virá para nos destruir. Para onde está a sua visão nesses momentos difíceis? Em Isaías 6, fala da história em que Isaías perdeu o rei Uzias. Estava conversando isso agora com o apóstolo. Ele viveu por 40 anos, esse rei. E quando o rei morreu, ele perdeu a sua base, ele perdeu o seu chão. Ele perdeu a direção que ele tinha. Mas até que ele voltou, eu até tenho umas palavras muito lindas nessa passagem. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Então, quando nós vivemos momentos de perda, momentos de tristeza, nós precisamos ver o que Isaías viu. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus está assentado num alto e exaltado, num trono alto e exaltado. Para onde está a nossa visão? Asaf também. Asaf começou a ficar grandemente perturbado quando ele viu ímpios prosperando. Quando ele viu que o ímpio não ficava doente, quando ele viu que o ímpio prosperava, e ele, como servo de Deus, como um levita da casa do Senhor, não conseguia ver isso na sua vida. Está lá em Salmos 73. Até que Asaf entrou no santuário de Deus. Então ele pôde compreender tudo. Muitas vezes o que nós precisamos é olhar aonde Deus está nessa situação. Qual é a posição de Deus nessa situação? Veja a posição de Deus nos momentos difíceis da sua vida.
Nos momentos de perda, de frustração, de dor, veja a posição de Deus. Porque nada pode alterar a posição de Deus. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Aleluia. Ele continua sentado no trono de glória. E a posição de Deus é maior do que qualquer envio de Satanás, de seta das trevas, porque tudo acontece diretamente porque ele causou ou porque ele conscientemente permitiu por um propósito. Nunca se esqueça que ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Jó 23, versículos 13 e 14. Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Porque nenhum dos planos do Senhor é frustrado. Aleluia! Glória a Deus! Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42, 2. Tudo pode ter ido embora da sua vida, algo pode ter ido embora da sua vida, mas a presença de Deus, ela permanece. A presença de Deus, ela permanece. Mesmo que você tenha perdido, mesmo que você esteja se sentindo só, mesmo que você esteja se sentindo abandonado, não projeta isso para Deus, como se Deus tivesse feito isso, te abandonado, te deixado. Continua crendo, mesmo que você não consiga ver nem entender. Deus não foi embora. A presença dele continua com você. A presença dele continua ao seu lado. Ele continua com você, mesmo nos momentos difíceis, mesmo que nós não conseguimos enxergar. Ele continua do nosso lado. A presença de Deus continua com a gente. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. A presença de Deus é linda. A presença de Deus traz paz. E eu lembro que uma canção que eu fui muito ministrada pelo Senhor em um dos momentos em que eu buscava Deus, num momento difícil, de dor. E aí me veio uma música antiga. E eu vou cantar um pedacinho para vocês. Preste atenção na letra dessa canção. Aleluia. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me
contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou nada. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Aleluia, Senhor, nós precisamos de ti, Deus. Nós precisamos de ti, da tua presença. Nós precisamos de mais de ti, Senhor, do teu milagre, do teu agir, Deus, na nossa vida, crendo que tu estás no controle de todas as coisas, que tu continuas sendo Deus, tu continuas sendo Deus, independente da minha dor, independente do que eu perdi. Tu és o Deus da minha casa, tu és o Deus do meu lar, tu és o Deus da minha vida. E eu vou continuar proclamando a tua presença, o teu amor. Eu vou continuar levando a tua palavra por onde eu for. Aleluia, Deus. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Deus. Cante comigo, irei contigo. Aleluia. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. Diga o teu chamado. Eu cumprirei na alegria e honrado. Aleluia, Senhor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Ele consola. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Oh, como eu preciso de ti. Ah, Deus, o teu amor nos envolve. Na tua presença, a abundância de alegria. Na tua presença, a abundância de alegria. Na tua presença, a paz. No meio da dor, a alegria. No meio da confusão, a paz que vem de ti, Senhor. Porque os nossos olhos continuam focados no trono de Deus. Porque nós sabemos aonde tu estás assentado, Pai. Nós te adoramos. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Porque a honra é dele e a glória é dele. É dele. É dele. Aleluia, Deus. Oh, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Aleluias. E eu já vou finalizar. Eu já quero finalizar. Mas eu quero dizer que as cicatrizes que ficam, elas precisam ser expostas. As cicatrizes que ficam são feridas abertas, que Deus cura, mas que precisam ser expostas. Porque elas te darão autoridade naquela área em que você venceu. Porque pessoas precisam ser alcançadas pelas suas cicatrizes. Aleluia. Lembre-se de que Deus abre a ferida, mas Ele vem, Ele cura. E Ele quer que você exponha essas cicatrizes. Fale delas, não da dor, mas do processo de cura, do processo de superação.
oração, porque outras pessoas precisam ser alcançadas com a mesma cura que você recebeu, com o mesmo consolo que você recebeu. Pessoas precisam ser alcançadas. Eles vão olhar para as suas cicatrizes e verão: se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Eu também vou conseguir. Aleluia. Eu fui ministrada por muitas pessoas que viveram o que eu vivi. E foi porque eles colocaram essa cicatriz. Que nós estamos, que eu fui curada e que você pode ser curado também. Então é preciso expor as suas cicatrizes, para que você tenha autoridade naquela área em que Deus derramou a cura sobre você. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E para terminar, em Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso não ver bem nenhum no que aconteceu, mas eu sei que Deus é bom, mas eu sei que Ele me ama e que Ele está no controle de todas as coisas, e de que Ele é soberano, de que quem manda é Ele e que eu apenas obedeço. Eu apenas obedeço. Aleluia, aleluia. Isaías 58, versículos 11 e 12. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, que restauram ruínas, reconstroem, renovam e tornam a comunidade habitável outra vez. Aleluia. Nós seremos conhecidos como pessoas, como servos, como os filhos que reconstroem das ruínas da tragédia, que reconstroem através das ruínas uma nova cidade, um novo ministério, um propósito de Deus que será concluído até que Ele venha. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes Deus quer que você seja o milagre. Muitas vezes quem fica é o milagre. Nós somos o milagre. Nós somos o milagre. Muitas vezes o que fica é o milagre. Passe por tudo isso cantando, chorando, consolando, e você será conhecida no céu e temida no inferno. Aleluia! Quem quer ser conhecida no céu e temida no inferno? Nós somos esse povo. Nós somos esse povo. Nós somos o povo conhecido no céu. O teu nome é dito lá no céu. O teu nome é soado lá no céu. E lá no inferno você é temido também. Aleluia. 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 Porque você decidiu ser o milagre de Deus. Você decidiu ser o milagre de Deus. Aleluia. Aleluia. E eu não posso sair daqui sem orar por você. Coloca a mão no seu coração e eu já encerro, apóstolo. Mas eu quero orar por você. Eu quero falar com o Senhor a seu respeito. Aleluia, Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Deus de amor. Nós te adoramos, Senhor. Exaltado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus.
porque nós estamos aqui para cumprir, Senhor, o ID que o Senhor deixou, independente de circunstâncias e de situações. Aleluia. Que o que saia da nossa boca na hora da dor seja palavras de gratidão e não de murmuração. Senhor, que saia da nossa boca, Deus, aquilo que o céu espera de nós e não aquilo que o mundo espera de nós. Aleluia, Deus. Aleluia. Pai amado, eu sei que a Tua presença está aqui. Eu sei que a Tua presença faz morada nesse lugar. Eu sei que o Senhor ungiu esse lugar para a adoração do Teu santo nome. Por isso eu sei que a Tua presença está entre nós. Por isso eu sei que os anjos de Deus estão trabalhando a nosso favor nesse momento. Aleluia, aleluia. E eu peço, Senhor, aqueles que estão com o coração angustiado, que estão com o coração aflito, aqueles que estão com a alma pesada, aqueles que estão com o coração preocupado, ansioso, aqueles que têm luto nas suas vidas, Pai amado, o mesmo derramar que o Senhor fez sobre mim, eu peço, Senhor, derrama sobre a Tua igreja, derrama sobre esse coração, Deus, derrama, Senhor, a cura que o Senhor derramou sobre mim, derrama sobre essas vidas, Pai amado. Oh, Senhor, que todo peso saia, que toda tristeza bata em retirada, e que essas cicatrizes sejam expostas para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia. Nós decidimos, Senhor, como igreja, escolher andar por fé e não por vista, como diz a Tua palavra. Que em momentos difíceis, como que eu passei, eles possam, Deus, agradecer, como fui instruída pelo Teu Espírito Santo, em vez de reclamar, em vez de murmurar, que nós possamos agradecer até pelas provas que passamos, porque sabemos que existe um fim maior, que existe um propósito maior, que a nossa vida está nas Tuas mãos e que nada acontece sem os Teus olhos estarem sobre nós. Nós sabemos, Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Aleluia. Fortalece a nossa fé, Espírito Santo de Deus. Fortalece a nossa fé. Traz a cura que nós precisamos. E que nós saiamos daqui não como nós entramos, na mesma perspectiva de olhar, mas que nós possamos olhar para o alto, olhar para os montes e saber que Tu estás assentado no alto e sublime trono. Que os nossos olhos estejam focados em Ti e não nas circunstâncias ao nosso redor. Aleluia. Abençoe Teu povo, Senhor. E eu Te agradeço pelo privilégio de falar mais uma vez do Teu amor, dos Teus feitos, dos milagres que o Senhor realiza, porque o milagre, Deus, somos nós. O milagre somos nós. Aleluia, aleluia, amém. Assim eu agradeço, queridos, a oportunidade, glorificando o nome do Senhor. Aleluia.